Hoje nós vamos bater um papo. Vou conversar com você taco a taco para que nós possamos resolver algumas coisinhas aí que sempre ficam na dúvida das pessoas. Então vem comigo. Olá, eu sou a Pretinha aqui do canal da Pretinha. É um prazer muito grande ter você aqui na minha companhia. Você já deixou o seu like? Você já se inscreveu no canal? Você vai compartilhar esse vídeo e os outros que estão aqui no canal? Então, muito obrigada. Deus abençoe você. Nós vamos conversar hoje, começando pelos cabelos brancos, porque o trocinho que dá lero-lero, gente. Aí eu fiz um vídeo há um tempo atrás dizendo que agora você vai entender de vez sobre como cobrir cabelos brancos, mas as pessoas continuam com muitas dúvidas. E chegam no canal todo dia gente nova, confunde muito assim, sabe? O lance de eu ensinar a técnica da pré-pigmentação, que é usar a base pura e depois, em seguida, sem pausa, que é uma palavra que eu não me canso de falar, sem pausa, gente. Passou ali a tintura pura, mistura a tintura normal que você sempre usou. Se você pinta o seu cabelo, você passa lá a coloração, cobre os seus brancos, então tá bom. Então você não precisa fazer a técnica da pré-pigmentação, ok? A técnica da pré-pigmentação que eu ensino é para aquelas pessoas que não estão mais conseguindo cobrir o seu branco. Tinturam a raiz, lá onde cresceu o cabelo branco, e dali 10, 15 dias o fio fica transparente. As pessoas chegam a me perguntar assim, ó, se eu usar tintura pura, sem oxigenada no meu cabelo, vai cobrir os brancos? Não, né, gente? Não vai cobrir os seus brancos se você não colocar oxigenada. Tintura pura não tem poder de colorir o seu cabelo sem um oxidante, não tem como, tá? Tem muitas pessoas que dizem que você pode colorir o seu cabelo branco, cobrir o seu cabelo branco com oxigenada de 10 volumes. Se tem pessoas que fazem, dá certo, falam por aí que dá certo. Se você quiser tentar, tenta com um OX de 10 volumes. Tudo que você quiser fazer, pode, entendeu? Que nem eu falei no outro vídeo. Poder pode, tudo que você quiser. Se você quiser misturar isso com aquilo, pode, tudo pode. Agora, o resultado que vai dar é que daí que eu não sei, né? Mas você pode sim utilizar a oxigenada de 10 volumes, aí pode fazer seu teste e tentar. A oxigenada de 10 volumes, ela é melhor para colocar pigmentos, porque ela não abre muito a cutícula do fio. Só que ao mesmo tempo também não dura o pigmento, justamente porque ela não abre a cutícula do cabelo, entendeu? É essa a tese que eu defendo. Então, se você tintura o seu cabelo de tons na altura do 5, do 6, do 7 até do 8, normalmente se usa oxigenada de 20 volumes. Às vezes as marcas colocam OX de 30 volumes dentro da caixinha, né, quando compram aquelas embalagens comerciais, porque aquele tom poderá ser usado por alguém que está num fundo 4, 3, que é um fundo escuro, e se ela utilizar uma oxigenada de 30 volumes, ela pode chegar no tom que ela está querendo, porque a oxigenada de 30 volumes vai abrir mais a cutícula do cabelo, entendeu? Por isso que as fábricas colocam esse oxidante dentro, mas se você quiser, você pode comprar separado. Aliás, eu aconselho mais as pessoas a comprar sempre tinturas profissionais, tá? Que daí você compra numa loja, você vai comprar a tintura e a oxigenada separada. E sempre as tinturas profissionais, elas são mais fiéis, são melhores, elas têm menos quantidade de amônia, elas vão tratar mais o seu cabelo do que aquelas que estão prontinhas ali para o consumidor final. Tinha quanto tempo eu deixo o tonalizante no meu cabelo. Então, às vezes eu faço um vídeo e aí eu tinturo a raiz e depois eu tonalizo aquele cabelo, tanto o meu como de uma cliente, aquela coisa toda. E aí eu não digo muitas vezes quanto tempo eu deixei. Por quê? Porque cada cabelo precisa de um tempo. Então, como eu já falei em outros vídeos, assim, ó, você tem que criar intimidade com o seu cabelo. Então, você vai tonalizar o seu cabelo e você vai deixar ali, digamos que 10 minutos e vai olhar no espelho para ver como que ele está. Faz assim
uma massagenzinha para ver como é que ele está reagindo. Aí, se tá bom, deixa mais 10 minutos, 5 minutos, vai olhando, porque é a porosidade do seu fio, o fundo de clareamento que está seu fio é que vai decidir quanto tempo que você vai deixar o tonalizante no seu cabelo, ok? Então, essa intimidade e essa perspicácia, quem vai ter vai ser você mesma com o seu cabelo. Qual é o jeito certo de nós colorirmos um cabelo? Nós fazermos o retoque de raiz. O cabelo lá cresceu a raiz, tá? Beleza, então foi lá, comprou sua coloração, trouxe para casa, preparou, babã, colocou luvinha, babã, passando. A pessoa normalmente ela deixa agir ali na raiz e depois ela puxa aquela coloração para as pontas. Isso é errado, gente, isso é errado, porque acaba trazendo uma sobreposição de tintura, de cor, de tom para as pontas, e isso vai fazendo com que aqui, ó, as suas pontas vão ficando muito mais escuras do que a parte mais de cima, especialmente quando você usa marrom, vermelho, essas cores mais quentes. Então, elas ficam sobrepostas aqui embaixo e ficam feias, fica dando aquela diferença. Então, você acaba ficando com a raiz mais clara e as pontas mais escuras. É o primeiro erro. Você pode passar para as pontas, mas de uma outra maneira, tá? Então, você, por exemplo, se você tem cabelos brancos, se preocupe em cobrir os seus brancos. Você faz ali a tua técnica, ou se não precisa da técnica, você vai tinturar a sua raiz, cobre os teus branquinhos, perfeito, vai lá, lava o cabelinho, e aí bota uma toalhinha lá para puxar a água, e aí você vai olhar se precisa tonalizar o seu cabelo. Tanto faz se você usa vermelho, ruivo, marrom, loiro escuro, acinzentado, platinado, é indiferente. Você vai olhar se precisa de tonalizar. Se precisar, aí sim, agora mesmo com o cabelo ainda úmido, e essa eu já vou falar disso também, você vai preparar o seu tonalizante normal. Então, se você usou no seu cabelo, digamos, um exemplo, você usou lá 743, que é um ruivo. Fez lá, cobriu lá a sua raiz, tudo perfeito. E o resto também é laranjadinha e você quer que volte aquele ruivo bonito. Então, você vai agora preparar o 743, mesmo que seja tintura. Vai misturar com oxigenada de 10 volumes. Quanto de oxigenada depende da tua marca. Você vai olhar ali se é 1 por 1, se é 1 por 1,5. E outra dúvida grande que as pessoas assim, o que é isso? 1 por 1,5, 1 por 2. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu explico isso e eu vou deixar aqui em cima linkado para você assistir, tá? Então você vai olhar ali o que está escrito, se é 1 por 1 ou não. Aí você vai misturar com oxigenada de 10 volumes, pode colocar um pouquinho de máscara junto. Se você está usando um tom quente, você pode colocar máscara daquela cor dentro da tua preparação ali. E aí você vai massagear e vai deixar agir daí de 10 a 25 minutos mais ou menos. Isso vai depender daquilo que eu falei antes, de cabelo para cabelo. Aí sim você está fazendo uma coisa certa, ok? Você está tonalizando o seu cabelo. Agora, passar tintura com oxigenada de 20, de 30, de 40 volumes, gente, não. E sobre por que que você sempre tonaliza, por que que você sempre diz que tem que tonalizar com o cabelo molhado? Os cabelos normalmente estão muito porosos. Se você faz em todo o cabelo, que daí é diferente de uma raiz, você provavelmente vai deixar manchado esse cabelo, porque em algumas partes do nosso cabelo ele normalmente ele fica mais poroso, como essa parte de cima aqui do nosso cabelo, às vezes ele é mais poroso, às vezes tem umas pessoas que têm aqui mais poroso, ou as pontas, aí é, né, indiferente. Mas tem partes mais porosas e partes mais hidratadas, mais nutridas. E com isso, se nós passamos a seco, provavelmente o cabelo ficará manchado. Então, se você lavar o cabelo antes, condicionar as pontas, só as pontinhas, para poder você pentear ele, enrola uma toalha, deixa sugar o máximo de água, porque as partículas da água são grandes, tá? Então, elas precisam ser retiradas no máximo. Daí você, quando estiver com o cabelo lá mais para úmido do que cheio de água, você vai e tonaliza ele massageando mecha por mecha e com uma máscara junto, então, ficará muito mais perfeito a tonalidade no final do que se você fizer a seco.
tá? Vai por mim, experimenta fazer uma hora ele a seco e depois faz outra hora com ele úmido para você ver a diferença. Aí você mesmo tira a sua conclusão. Tanto na cozinha, como no cabelo, como no seu quarto, com qualquer trabalho que você faz na vida, tudo você tem que tirar as suas próprias conclusões. Você tem que fazer testes, você tem que fazer o seu trabalho do seu jeito e às vezes até dizer para mim, olha, Pretinho, eu fiz assim e ficou melhor do que aquilo que você ensinou. Olha, eu também vou aprender contigo. Legal, muito bacana. Tudo de bom para você. Deus abençoe e até o próximo vídeo.